Oi, gente, tudo bem? Estou lendo todos os comentários aqui, muita gente dando boa noite já. Às vezes demora um pouquinho, porque é muita modernidade isso aqui. A Andréia fala assim para mim: conta até 3 e começa a falar. Aí eu começo a olhar aqui, eu já não sei mais para onde eu estou olhando, mas tudo bem, nós estamos aqui, firme e forte, nesse dia 18 de maio de 2022. Esse dia que é muito importante, é o Dia Nacional do combate ao abuso e à exploração infantil de crianças, adolescentes, enfim. Tem uma história muito triste, existe uma lei desde 2000 no Brasil que institui esse dia, e nesse dia a gente nessa semana, na verdade, a gente para dizer o quanto a gente ainda tem que combater o abuso e proteger nossas crianças e adolescentes. E nessa semana muito importante e especial, embora a gente faça um trabalho extraordinário o ano inteiro com as nossas professoras mediadoras, com os nossos professores nas escolas que identificam para nós, que trazem as angústias, os diretores, os coordenadores, enfim, toda a equipe da escola. Durante essa semana a gente fez uma programação especial, conversei com alguns professores que gostaram muito de segunda-feira com a doutora Alessandra e o Segredo da Tartanina. E agora a gente tem, hoje de manhã a gente já teve blitz na Zona Sul, Oeste, Norte, blitz educativa com Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, todo mundo, para tratar desse assunto, para lembrar esse assunto, para fazer mesmo, para a gente dizer assim, nós estamos aqui no radar, a gente precisa falar desse assunto. E hoje, um dia também muito especial, eu sei que muitos professores estão reunidos em todas as nossas escolas, nossos CMEs, os 6 parceiros, tem muita gente acompanhando essas nossas palestras durante essa semana, e hoje a gente recebe a doutora Suzana Lacerda, que é um ícone no combate ao abuso em Londrina há muito tempo. Ela tem me contado, compartilhado comigo histórias desde quando ela começou esse trabalho aqui, e nós temos hoje o privilégio de ouvi-la. É uma pessoa que tem inspirado tanto, tem feito tanto por esse trabalho aqui em Londrina, e que nós temos a honra de receber hoje aqui na nossa rede para falar com a gente. Eu já expliquei para a doutora Suzana que os nossos professores estão reunidos nas escolas, eu estou vendo muita gente dando boa noite aí, é isso mesmo, Mábio, a Deise, que sempre me manda foto da turma dela, segunda-feira todo mundo me mandou foto, amei o que eu vi, amei ver vocês e amo ver vocês nesse trabalho de proteção à infância. A doutora Suzana conhece a nossa rede, sabe que nós cuidamos, nós ensinamos, nós trabalhamos, porque é isso que a gente faz, tudo isso junto ao mesmo tempo, é um profissionalismo amoroso, é extraordinário o trabalho que a nossa rede faz, atendendo 46 mil por dia. Então, ninguém melhor do que nós para olharmos para as nossas crianças com essa proteção toda que nós temos que ter. E aí, para fazer tudo isso, a gente precisa de muita informação e muita formação. Por isso, doutora Suzana, a nossa rede está te ouvindo agora. Nós teremos 5 mil professores participando dessa live entre hoje e amanhã, nos próximos dias, porque os que não puderam ficar hoje vão assistir na hora de atividade dos próximos dias, mas exatamente por isso, a gente quer saber como é que a gente ainda pode evoluir nesse processo de proteção à infância. Doutora Suzana, Ju, obrigada, intérprete maravilhosa nossa da rede. A palavra é tua, a rede é tua, fala que nós estamos te ouvindo. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando, aos professores, às professoras. É um prazer enorme. Quando a secretária Maria Tereza veio com esse convite, eu fiquei extremamente honrada, porque recentemente eu me tornei promotora da educação, e isso me permite voltar para esse espaço que eu gosto tanto. Estou vendo aqui muitos professores me saudando carinhosamente, eu fico até emocionada. Eu tenho uma trajetória muito, muito importante na minha vida nessa área do enfrentamento ao abuso sexual, e um trabalho que eu posso dizer que foi construído
com pessoas da educação, e que a Maria Tereza e a sua equipe foram muito parceiras nessa construção, nesse fluxo, para que esses abusos, para que essas notícias de abuso, né, não fossem perdidas na escola, e voltar agora nesse momento, para mim, é muito emblemático. E ter a Juliana aqui também, para mim, também eu tenho uma irmã que é referência na área de surdos, ela tem o mesmo sobrenome que eu, quem atua nessa área deve conhecer a minha irmã, que é Cristina Broglia Feitosa de Lacerda, e eu tenho enfatizado muito a importância de qualquer oportunidade que houver uma fala acerca de qualquer assunto, né, em que eu participe, seja de racismo, seja na educação, seja na saúde, que se tenha intérprete de Libras, que se tenha essa inclusão. E a Secretaria da Educação do município de Londrina sai na frente, sempre nessa parceria, tendo a figura do intérprete de Libras sempre presente. Então, isso, para mim, coroa a inclusão e coroa um trabalho de quase 30 anos da minha irmã, a qual eu respeito, que tem dezenas de obras publicadas e um trabalho que eu aprendi a respeitar muito. Bom, acho que o pessoal vai me ajudar aí a passar os slides. Só no objetivo de orientar, eu vou tentar ser mais objetiva possível, porque vocês tiveram a oportunidade de ouvir a Alessandra, que foi uma das pessoas com as quais eu comecei, inclusive, a trabalhar na rede de Londrina, quando eu comecei a trabalhar com abuso sexual na infância. Porque quando eu comecei a trabalhar com abuso sexual na infância, aqui em Londrina, nós não tínhamos essa rede municipalizada que nós temos hoje. Se trabalhava muito com ONGs, com serviços terceirizados, que hoje a atual gestão e gestões anteriores foram construindo essa municipalização. E a Alessandra era alguém que tinha o histórico do projeto Sentinela e que já tinha essa experiência e essa construção da importância da revelação, como essa revelação ia ocorrer, e junto com a Cristina Fukumori, com a Sheila e outras profissionais aqui que eu não vou me atrever a nominar, que eu vou com certeza falhar em nominá-las, foram pessoas muito importantes para a construção de uma trajetória na promotoria em que eu permaneci por volta de 10 anos e que no decorrer desses dias, né, eu ouvindo a Martinha falar do fluxo, me encheu de orgulho saber que a gente plantou a semente do fluxo e hoje esse fluxo existe na Secretaria de Educação, é integrado com o sistema de justiça e algo que é revelado na escola não se perde, já se tinha uma preocupação de não se perder, e até usando uma linguagem que a Martinha usou, é um instrumento completamente afinado? É um instrumento que não precisa de reparos? Não, é um instrumento que ainda precisa de reparos, mas é um instrumento que existe, que funciona, que é reconhecido, né, pela estrutura da educação e que sofre aperfeiçoamentos diários, graças à participação de todos, e aí surgiu o professor mediador, enfim, um processo democrático dentro dessa secretaria que partiu lá do COICE, que era algo que existia, que era apenas uma comissão, para algo
muito maior, né? Que hoje eu vejo o Vidinha participando aí de várias atividades, e isso me enche os olhos e me dá várias ideias para a gente pensar numa série de coisas. Mas se pudesse passar para o segundo slide, eu agradeço. Para a gente pensar no abuso, talvez para quem não tenha trabalhado com isso, né? Para quem não tenha vivenciado isso, o dado mais recente que eu consegui angariar é um dado da Fundação das Nações Unidas para a Infância, da Unicef. E ele traz, assim, números assustadores de vulnerabilidade, de violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. A gente percebe um número enorme, pensando sempre na subnotificação, ou seja, aquilo que não chega até nós, mais vamos pensar, de 10 a 14 anos, de 74 mil crianças e adolescentes, e ainda de 0 a 14 anos, de mais de 22 mil, de 5 a 9 anos, de 40 mil, e isso pensando na faixa etária que vocês atendem, e de 15 a 19, 29 a 210 mil. E se a gente pensar no número de estupros, nós vamos ver aí em porcentagens que eles vão ocorrer de 10 a 19 anos, tendo uma faixa etária que aumenta até os 13 anos, na faixa etária dos 13 anos. Vamos passar. Lembrando e observando que uma menina de 10 anos, via de regra, ela não tem um corpo, enquanto corpo de mulher formado. Outro dado bastante chocante dessa pesquisa é que você tem um número alto também em relação a meninos que também sofrem violência sexual, também salientando que esse número de meninos é subnotificado à luz de uma sociedade brasileira que é machista, que é patriarcal, que trazer a notícia de que um menino sofreu abuso sexual, além de todo o trauma que esse menino sofre, ele vai ter que lidar com a pecha da homossexualidade, da concordância de como ele quisesse essa situação, porque ele já tinha uma tendência homossexual, mas ainda assim os números notificados eles são altos. E eu quero chamar a atenção para vocês de um dado, e eu não estou falando isso da minha cabeça, as pesquisas na área de psicologia mostram isso, e tem a ver com aquilo que é objeto do meu estudo há muito tempo, que quanto menores os meninos, mais eles são vítimas de abuso sexual infantil. Por quê? Porque são corpos mais assemelhados a corpos femininos e são corpos mais fáceis de serem dominados, o que também tem relação com o fato do machismo e de uma sociedade patriarcal. Então, a gente vai observar que de 0 a 4 anos, meninos têm um número bastante importante, se a gente observar no gráfico 1, de 4.680 meninos vítimas, de 5 a 9, 8.755 meninos vítimas, e quando chega na faixa etária de 10 a 14 anos, que os meninos já têm um corpo, e de 15 a 19 anos, que também já há um corpo desses meninos, essa violência sexual em relação a eles diminui, e também chama-se atenção que denunciar os abusos em relação a meninos nessa idade de 10 a 19 anos
já importaria também assumir uma questão da homossexualidade. Só para ilustrar aqui, isso foi um caso que aconteceu em Londrina, depois nós vamos entrar nos sinais, né, que é a proposta aqui da minha exposição, mas um menino que, teoricamente, tinha uma mãe amorosa, uma família que, apesar de não ter o pai que morava na casa, uma família estruturada, tinha o mínimo de condição de alimentação, cognitivamente um bom menino, mas tinha atitudes extremamente violentas, é um menino que já demandaria a nossa atenção como educador. E o que aconteceu com esse menino numa das escolas estaduais, eu não lembro se foi estadual ou municipal aqui em Londrina, foi que fizeram... um dos colegas fez uma brincadeira relativa a ele, eu vou usar uma linguagem coloquial, mas para que vocês possam entender, como se ele tivesse um cu de veludo. E a partir desse momento, esse menino ele teve um ataque de fúria em relação a outro colega, um ataque de fúria, de tamanha violência que ele provocou quase um enforcamento no colega de turma, a ponto de quase saltar as córneas do colega. E esse comportamento não combinava com o comportamento não violento dele no decorrer do histórico escolar dele, porque ele não era um menino assim. Esse menino não deveria ser culpabilizado por essa conduta, ele quase matou o outro. A questão não é não culpabilizar ou culpabilizar essa infração que ele cometeu, mas é tentar buscar o que gerou esse ataque de fúria ou de raiva desse menino naquele momento. E aí, uma sensibilidade da professora e da coordenadora pedagógica naquele momento, em relação àquele menino, não só desvendou, porque aquele era o local de confiança dele, e deixar bem claro que não é o papel da escola a investigação, mas como local de confiança é o papel da escola, o de acolhida, que aquele menino conseguisse dizer que o tio dele, que era uma das pessoas mais amadas pela mãe, era o abusador sexual dele, nada mais, nada menos do que há 6 anos. E o que a literatura traz é que os abusos sexuais, a revelação, ela demora de 6 a 10 anos. E aí esse menino se encorajou a falar futuramente porque ele descobriu que esse tio também estava abusando do irmão dele. E essa descoberta, que também estava abusando do irmão dele, encorajou, então, que ele provocasse nessa mãe uma dor de contar que esse tio era o abusador dele, porque, afinal, esse tio estava causando também essa dor para o irmão, que era o amor da vida dele, esse irmão que ele gostava muito, que era quem ele queria proteger. Então, o quanto também para os meninos é muito difícil essa revelação, às vezes tão difícil ou quanto mais do que para as meninas, em que pese até fisicamente eles sejam fortes. Então, há uma relação da força física, mas há uma relação também com a dominação afetiva que o abusador pode ter em relação a esse abusado. E aí, esse próximo quadro traz aí a flagrante diferença entre o abuso de crianças e adolescentes do sexo masculino e do sexo feminino. Acho que a gente pode passar para o próximo slide.
esse quadrante, ele vai reforçar o que eu estava falando até agora. Tem uma predileção por corpos que não pareçam corpos de mulher propriamente dito, e nem de homem propriamente dito. Então, se a gente olhar o quadro aqui feminino, a gente vai somar o 47 com 22 e com 12, a gente vai ver só 19% de 15 a 19, ou seja, corpos femininos completamente formados. Então, se prefere corpos que pareçam com crianças especificamente. E dos meninos, a mesma coisa, naquela temática que quanto mais se afastam de um corpo frágil, mais se diminui o abuso sexual. E aí, a referência entre raça e cor. Nós vivemos num país racista, vivemos num país de maioria negra, e da mesma forma que a maioria da violência doméstica ocorre, em sua maioria, contra mulheres negras, os feminicídios ocorrem, em maioria, contra mulheres negras, os estupros ocorrem, em sua maioria, contra meninas e adolescentes negras. Esse quadro não nos deixa mentir também em relação a isso. E se há alguma divergência em relação a isso, é porque no Brasil ainda se falha em relação a indicadores de raça e cor e de declaração de raça e cor, tá? Vamos para frente. Lembrando, até nesse próximo quadro, que se a maioria dos abusos sexuais de crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, e que se a maioria de crianças e adolescentes que ficam sozinhos em casa, com pessoas de confiança, e que não vão para a escola, e que não têm acesso à creche, são de baixa renda, e que a população de baixa renda, em sua maioria, são negros, aí a gente faz esse cruzamento e vê que o cruzamento com raça e cor faz mais sentido. Então, se a gente não tem um acesso a uma CMEI, por exemplo, de 0 a 4 anos, então nós vamos ter um grande número de abusos dentro de residência, 67%. De 5 a 9 anos, 68%. De 10 a 14 anos, 62%. De 15 a 19 anos, 53%. Estupros por sexo, local de crime, a gente também vai ver masculino e feminino, notadamente no interior da residência. Os últimos dados, ainda eu fiz essa checagem hoje, antes da palestra, demonstram que 86% dos estupros de criança e adolescente são por familiares ou por pessoas conhecidas da família. Então, pai, padrasto, avô, tio, ou pessoas que têm livre trânsito na casa. Pode passar. Podemos passar por isso. Penso que a Alessandra já entrou nessa temática, né, do que seria o abuso sexual. São pessoas que têm envolvimento, né, com essas crianças e adolescentes, dependentes, né, dessas atividades sexuais, ou com um adulto, ou com qualquer pessoa um pouco mais velha. E aí a literatura da psicologia coloca em termos de 5 anos, um pouco mais velha. A gente não vai falar de abuso sexual de uma criança de 4 com uma criança de 5 anos, a gente não vai falar de abuso porque a gente não vai ter relação de poder, tá? Em que uma criança é usada como objeto sexual da outra para gratificação das suas
necessidades ou desejos para a qual ela é incapaz de dar consentimento consciente, por causa do desequilíbrio no poder ou por qualquer incapacidade física ou mental. E aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa em capacidade de consentimento, a gente tem que pensar, e aí muitas vezes a gente se pega falando, ou ouve pessoas falando, mas hoje uma menina de 14 anos tem capacidade de consentimento. A gente tem que entender o que é essa capacidade de consentimento. Será que ela tem a capacidade de consentimento para entender que uma relação que está ocorrendo com um parente dentro de casa é algo que não seria algo bom para ela ou que não seria algo permitido? O que essa criança, o que essa adolescente, quando criança, viveu para que esse corpo dela, agora adolescente, quase adulto, não valesse nada ou quase nada, para que ele fosse moeda de troca para ela conquistar determinadas coisas, ou que para ela a única coisa que tivesse valor para ela fosse aquela curva bonita, ou aquele corpo bonito, ou aquele corpo sedutor. Então, quando a gente vê uma adolescente já com um corpo formado e que, em tese, a gente não quer acreditar que ela é vítima de um abuso, é importante a gente ver qual é a relação que ela tem com aquele autor da violência, qual é a relação que ela tem com aquela pessoa, ou aquela relação de poder que tem com aquela pessoa, no sentido de poder compreender e realmente consentir. Eu acho que quem está aqui em Londrina faz tempo, né? E quando a gente pensa em abuso sexual infantil, a gente tem que pensar. Aliás, a gente não tem que pensar na força física, a gente tem que pensar na sedução, na aproximação. O que eu vou pensar em relação a um empresário que se vale do poder do dinheiro e da sedução e ofereço para aquela adolescente da periferia aquilo que ela muito deseja ter e que ela só vai ter se relacionando sexualmente com ele, como o mega hair que ela quer ter, como o último celular que ela quer ter, a última calça jeans que ela quer ter, lembrando que a minha filha, que é adolescente, vive numa sociedade consumista, apesar de eu não pregar para ela esse padrão, mas a adolescente da periferia também, com a diferença que eu posso não dar para minha filha e proporcionar para ela outro suporte afetivo e um controle que muitas vezes essa adolescente que viveu outras experiências não pode ter. Então, quando a gente olha essa adolescente vítima de abuso sexual, a gente sempre tem que olhar esse contexto que ela viveu. Vamos para frente. A gente acha que o abuso sexual de crianças não é tão comum quanto as pessoas pensam. As crianças correm mais risco, as meninas correm mais risco de abuso sexual do que os meninos. A gente viu os dados. É verdade, mas os meninos também correm. E a gente tem sempre que lembrar que, culturalmente, a gente omite o abuso sexual dos meninos, porque a gente não quer que ninguém questione a sexualidade do menino para dizer que é homossexual ou que é menos homem e assim por diante. O abuso sexual ocorre apenas em certas comunidades, culturas ou classes, não é verdade? Eu trabalhei 10 anos, eu vi abuso sexual na Gleba Palhano, em condomínio fechado. A diferença
é que quando um abuso sexual cai no CREAS, cai no CRAS, cai nas nossas escolas municipais de Londrina, nós fazemos a lição de casa. Nós fazemos a ficha SINAM e nós comunicamos. E quando cai nas escolas particulares, quando cai em algumas clínicas de psicologia, não todas, não existe tantas Alessandras no mundo. Muitas vezes isso não é notificado. E isso não chega ao conhecimento das autoridades, né? Mas o abuso sexual, ele existe em todas as classes sociais. Obviamente, como eu ponderei, como ele existe dentro da residência, em sua maioria, e ele é praticado pelas pessoas mais próximas, se eu não vou para a escola, se eu não tenho atividade extracurricular, e se eu fico à disposição das pessoas que são os autores da maioria dessa violência, essas crianças, esses adolescentes são mais vulneráveis. O abuso sexual em crianças é desculpado pela Bíblia. Eu vi muitas dessas situações em que, inclusive, trechos bíblicos eram citados para justificar isso. E meu filho não corre o risco de abuso sexual. Todos correm. Por isso que a gente tem que ter orientação, tem que falar, sim, de prevenção na escola. Não é verdade que escola não é espaço de falar isso. Escola é espaço de falar de violência, escola é espaço de falar de gênero. Não é proibido falar de gênero em escola. Isso já foi decidido e sepultado. Ninguém vai ser processado por falar de violência de gênero em escola. E por que é importante? Porque os estudos mostram que uma mulher que é vítima de violência de gênero, há uma grande chance de seu filho ser vítima de abuso sexual. Não pelo próprio autor da violência de gênero que é praticada contra ela, mas o seu filho não se sente protegido por essa mulher, porque ele olha, a sua mãe está em perigo, e se ele ficar em perigo, ele não vai se sentir seguro de revelar o segredo. Imagino que a Alessandra falou sobre a revelação do segredo, para uma mãe que, infelizmente, não está em condições de proteger a si própria, tá? Vamos para frente. Portanto, se a gente for pensar em sinais, crianças que vivem em casas em que há violência doméstica já é um sinal de alerta para que a gente observe se essas crianças são vítimas de abuso sexual, ou pelo vizinho, ou por um amigo próximo, ou pelo próprio autor da violência doméstica. O abuso sexual em crianças está aumentando? Eu diria que não. Eu diria que nós estamos falando mais sobre isso. Estranhos abusam sexualmente de crianças. Eu lembro que na minha época de criança, que já faz tempo, né, se falava do homem do saco. Eu costumo dizer que os abusadores sexuais são aqueles que falam bem, os simpáticos, aqueles que têm atividades que ficam próximas de crianças, aqueles que estão mais próximos de crianças. Então, 85% dos autores de abuso sexual eram aqueles que estavam próximos de crianças. Abusadores sexuais não são monstros, são pessoas bem legais. Se a gente for não olhar só para dentro de casa, mas for pensar em pessoas próximas, a gente vai pensar em treinadores do esporte, em escolinha de futebol, em professor de natação, em professor, em juiz ou promotor que trabalhava nessa área da infância, enfim. E vamos aí por diante. Abusadores sexuais de crianças são fáceis de ser reconhecidos. Se eles fossem, a gente não precisava estar aqui, né? Se eles tivessem um outdoor na testa, a gente podia estar em casa agora, tomando um bom vinho, um chocolate quente, comendo uma pipoca, assistindo um filme, né? Abusadores sexuais de crianças são loucos, maus ou tristes? Não, eles são bem espertos, eles vão à caça e eles sabem muito bem o que estão fazendo. Vamos para frente.
Outra coisa que é para todo mundo pensar. Hoje nós não vamos falar da internet, mas a era da exposição. Me preocupa muito, e eu acho que é uma coisa que nós, como pais e mães, nós, como educadores, eu acho que a gente tem que conversar muito, que a gente expõe muito os nossos filhos, né? A gente ama muito, daí quer postar foto, quer botar foto, quer permitir que o filho muito cedo tenha Instagram, tenha Facebook, e isso faz com que os nossos filhos sejam alvos muito cedo dessa questão também de uma abordagem para o abuso sexual. Pode ir para frente. Vamos passar para frente. E por que eu falo isso? Porque pode passar esse slide. Porque a gente que é adulto, e a gente está vendo isso todo dia, né? Mulheres adultas, homens adultos, serem enganados, ludibriados, serem vítimas de estelionato amoroso, afetivo, ou seja, golpe mesmo, né? Hoje mesmo, uma colega minha, promotora, disse: nossa, eu tão esperta, clonaram o Instagram de uma amiga e eu passei um dinheiro para ela, né? Então, todo mundo está sujeito a isso. Imagina uma criança, um adolescente que se apaixona, enfim, está sujeito a tudo isso. Então, a gente tem que estar muito atento. Se já é difícil a gente controlar as relações interpessoais em que as pessoas estão cara a cara, quanto mais na internet. Eu e a secretária, a gente já falou sobre isso, já teve oportunidades que a gente falou sobre essas questões da internet, da gente falar de filtros, da gente falar com os pais o que a gente pode colocar, ou que tipo de orientações que a gente pode dar, que também é muito importante para a questão do abuso, porque afinal a gente trabalha, a gente não está todo o tempo em casa, crianças e adolescentes usam computador, usam celular para fazer trabalho cada vez mais cedo, cada vez mais jovem, e a gente tem que saber como é que vai proteger, porque afinal a gente não pode estar todo o tempo do lado, né? Vamos para frente. A gente tem que pensar também o que a gente ouve. Eu lembro que eu fui falar na educação em 2016, eu fui retomar uma palestra aqui. E eu lembro que eu tinha ido fazer uma visita no hospital universitário para ver uma outra questão. E eu dei de cara com essa revista Galileu, e que falava de uma matéria, né, sobre as músicas sertanejas e sobre as músicas... era sertaneja e sobre funk, né? Então, da novinha, que a novinha dá bem, que a novinha desce bem. Então, o que é essa cultura? O que nós estamos permitindo quando também a gente estimula que as nossas crianças namorem, né? Eu gosto muito da frase que criança não namora, né? Criança tem amigo. Para a gente também pensar que isso tem muita relação com abuso, porque quando pais, tios, avós praticam abuso sexual, isso é uma coisa muito comum de ser dita: você é minha namorada, isso é um segredo nosso, e eu te beijo assim porque você é diferente, porque você é especial, e muitas vezes esse linguajar e essa maneira, não vou inventar uma palavra agora, né? Mas de uma prática pedófila, ela é disseminada até nas nossas músicas e no nosso cotidiano, né? E a gente não tem como filtrar tudo isso que crianças e adolescentes ouvem. Então, o quanto é importante, quando a gente está na sala de aula, de repente, pontuar essas questões com criança e adolescente, tá? Vamos para frente.
Aqui, uma observação. Estava saindo do treino da natação e o porteiro da escola disse que eu era gostosa. O quanto essas coisas são difíceis, né? Eu sou feminista e, para mim, eu gosto de deixar isso bem claro, né? Ser feminista é apenas querer direitos entre homens e mulheres, e eu criei uma adolescente feminista. E aí eu digo, e aí a minha filha diz para mim, bom, eu também sou, e aí eu uso a roupa que eu quero, mas usar a roupa que eu quero tem o seu ônus. Então, não está errado usar a roupa que eu quero, mas saber lidar com essas situações e saber identificar o que não é um comportamento permitido e o que não é um comportamento correto também é uma prática que vai evitar o abuso sexual ou dentro da sua casa, ou pelo padrasto, ou pelo avô, identificar, imagino que a Alessandra tenha dito isso corretamente, tenha dito isso na conversa com vocês. Eu me lembro um dia, minha filha era pequena, logo que eu comecei a trabalhar com essa questão, eu digo, bom, mas como é que eu digo para ela, como é que eu protejo uma criança de 5 anos do abuso? Ela me disse o seguinte, e isso me marcou para a vida inteira, e eu sempre digo isso para quem me pergunta, faça o seu filho fazer higiene íntima sozinho o mais cedo possível. Explique bem para ele o que é um carinho adequado um carinho adequado entre pais e filhos, tios e tias, enfim, parentes. O que é um carinho adequado entre pessoas da mesma família. Espera aí que eu vou lembrar a última coisa. E diga para o seu filho que não pode haver segredos entre adultos e crianças. E funcionou, né? Então, acho que são 3 dicas bastante importantes para a gente disseminar entre as crianças. Vamos para frente. Principalmente quando elas são pequenas, porque a gente também não vai aterrorizar as nossas crianças muito pequenas falando de abuso sexual. Só que a gente tem que dizer para elas aonde são lugares do próprio corpo que são lugares que ninguém pode mexer, nem pai, nem tio, nem avô, assim por diante. Vamos para frente. Pode passar. Sinais. Chegamos nos sinais. Quais são os sinais que eu penso que na área da educação e que eles podem ser identificados na escola, né? E que muitas vezes isso chegavam para mim nos processos e às vezes eles são muito importantes. Por quê? Lembrando lá da pesquisa, um pedófilo ele prefere corpos que não são corpos com características de homens e características de mulheres. Então, via de regra, nós não vamos ter penetração, pênis-vagina, pênis-ânus, nós vamos ter bulinação, dedo, língua. Então, nós não vamos ter laudo, gente. Muitas vezes as pessoas querem laudo, querem prova material de que houve o abuso. E muitas vezes essa prova não vai ter, porque sexo oral não deixa prova, sexo digital não deixa prova, lambida não deixa prova, enfim. Apalpamento não deixa prova, beijo de língua não deixa prova, né? Então, a gente vai ter que verificar, além, muitas vezes, do relato da criança, sinais que essa criança vai dar daquilo que está acontecendo com ela. Tem uma autora, eu gosto muito desse livro é muito curtinho e ele é muito interessante, acho que vocês não estão vendo, né? Chama Abuso Sexual, uma tatuagem na alma de meninos e meninas. É de uma psicóloga que chama Ana Maria Iencarelli. E ela fala uma coisa que o abuso sexual é um gasto de energia, é uma tortura de prazer. Porque a criança que sofre abuso sexual, ela está tendo dor, o sofrimento psíquico
do abuso, mas ela também é um corpo, e esse corpo também tem prazer. Então, vamos pensar lá nas mulheres, vamos pensar numa criança que é abusada 6 anos. Ah, mas por que ela voltava na casa daquele tio? Sei lá, por que ela ia jogar xadrez com aquele tio? Porque era um tio que era ruim e abusava, mas era bom. Era o tio que jogava xadrez, era o tio que fazia uma brincadeira legal, era o tio que fazia cócega. Então, o abusador, ele não é só ruim, ele é bom também. E isso deixa a criança num conflito. E isso é muito difícil para a criança. E essa trama que o abusador envolve a criança é muito difícil dela sair. Tanto que é muito comum que quando essa criança se torna adolescente, é que ela vai conseguir revelar o abuso, porque ela tem mais força psíquica para essa revelação. Vamos para os próximos slides, eu estou preocupada com o meu tempo. Por exemplo, comportamento sexual inadequado com brinquedos e objetos. Uma criança pode ter curiosidade sexual e, eventualmente, começar a manipular a vagina, se masturbar, ou um menino mexer no pênis? Pode. Mas e se isso for frenético? E se ela começar a se esfregar reiteradamente no braço do sofá ou na cadeira da escola? Ou se é a hora do sono, que era para ela relaxar, ou era a hora dela brincar, e em vez dela brincar, ela vai se masturbar. Já acende a luz vermelha. Tem pesadelos e distúrbios do sono. Ou vai pegar as bonecas e só sabe fazer aquilo com as bonecas. Reproduzir uma relação sexual. Uma criança que é comunicativa, brincalhona, esperta, bacana, se torna isolada e retraída. Uma criança que é amável, gentil, se torna violenta. Então, passa por mudança de personalidade. Uma criança que é extremamente segura, se torna insegura. Retoma comportamentos como fazer xixi na cama. Então, vou dar um exemplo. Lógico, era algo que na escola não poderia ser notado, mas uma menina de 10 anos que começou a fazer xixi na cama toda noite. Por que ela começou a fazer xixi na cama toda noite? Porque o abusador ia, que era o padrasto, na cama à noite. Então, ela fazer xixi era uma forma de evitar que ele fosse na cama dela à noite, né? Não segurar as fezes na escola. Eu me recordo de vários casos que professoras de escolas municipais observaram um mau cheiro dentro da sala de aula, observaram essa situação e esses meninos, no caso eram meninos, eram vítimas de abuso sexual. Medos inexplicáveis de lugares e pessoas. Então, o dia que o fulano ia buscar a criança na escola, a criança entrava em pânico e começava a chorar, né? Porque o fulano de tal ia buscar na escola. Uma criança que chegava na escola e dormia toda a aula, né? Demonstrava que essa criança não estava dormindo à noite, na hora que ela era para dormir. Vamos para o próximo slide. Mencionei lá o adolescente que teve um ataque de raiva. Uma criança também pode ter o ataque de raiva. Apresenta mudanças de hábitos alimentares. Eu tive muitas meninas que eram bonitas, tinham um corpo bonito e ou desenvolveram a bulimia ou desenvolveram a obesidade com o objetivo de tentar desviar o olhar
do autor da violência para os seus próprios corpos, né? Sinais físicos, automutilação, né? Não estava aguentando a dor de estar sofrendo aquele estupro e começavam a se cortar. Coisas mais óbvias, doença sexualmente transmissível, feridas genitais, segredos, arrancar os próprios cabelos, por exemplo, aquilo que eu mencionei em relação à situação que nós tivemos aqui em relação a empresários, uma menina muito pobre começar a vir com roupas caras, telefone celular, um mega hair, ou seja, algo que não combina com o seu próprio estilo de vida ou condição de vida. Vamos para frente. Próximo. Mencionei alguns sinais aqui. Eu gosto sempre de lembrar da importância, penso que a Alessandra falou um pouco dessa questão do relato também, mas da importância da acolhida desses relatos e da importância do não julgamento desses relatos, porque quanto mais a criança é nova, mais ela vai fazer esse relato de uma forma em que ela nem compreende que aquilo é inadequado, e quanto mais velha, ela vai compreender que aquilo é inadequado e ela vai ter muita dificuldade de relatar. Lembrando que, apesar do que falam muitos advogados e defensores, vocês não têm nenhuma responsabilidade penal sobre esse relato, porque vocês vão estar relatando uma mera suspeita a partir daquilo que vocês ouviram. Com que objetivo? Com o objetivo de proteção. Por quê? Porque o que essa autora diz é muito forte no sentido de que abuso sexual é uma tatuagem na alma. E ela diz isso de uma maneira muito abalizada, no sentido de que os prejuízos eles são irreparáveis e que não vai haver pode haver uma pequena reparação, mas a vida dessa criança vai estar marcada de uma maneira categórica. Então, qual que é o nosso papel? A prevenção e tentar evitar. E se a gente falha na prevenção, tentar evitar ou tentar cessar esse abuso, a gente está falhando muito feio, né? Eu gosto sempre de mencionar um caso emblemático aqui de um cidadão que está preso por ter abusado de 14 meninas de uma região muito, muito vulnerável aqui da cidade, que foi fruto da sensibilidade de uma professora do município que ouviu um relato de uma criança de 5 anos e teve a coragem de fazer a ficha de notificação com um relato apenas da seguinte forma: ele passou creme na minha perereca e lambeu. E ela ouviu esse relato, escreveu e tomou as providências. Mesmo sabendo quem seria esse homem e todas as consequências que isso ia ter. Ela teve ouvidos para ouvir essa criança e teve a sensibilidade de acolher essa criança com toda o sigilo que isso merecia e tomar as providências para isso. Então, o que eu penso que nós temos que refletir em relação a esse dia, que tem que ser um dia para lembrar a nossa luta, que é uma luta diária que a gente tem que ter.
Eu só estou aqui preocupada com o tempo, eu só vou concluir com um trecho para a gente pensar no tamanho da nossa responsabilidade com as crianças que estão sob o nosso cuidado, sejam elas bebês de 0, sejam elas já crianças entrando aí, ou melhor, saindo das mãos de vocês para irem para outras escolas. O que essa autora diz? Essa que eu já citei para vocês. A criança não tem resiliência para sofrer abuso sexual. Ou seja, ela não tem condição psicológica de se resolver diante de uma situação de abuso. Esta é a situação da insustentabilidade por excelência. Lembrando o seu desenvolvimento cognitivo, o abuso é como uma tatuagem no hipotálamo, tecida por feixes de fibras que altera definitivamente o funcionamento do sistema límbico dessa criança. A alma do cérebro é definitivamente marcada. Emoções ficarão represadas para sempre. As funções nobres e sofisticadas, arranhadas e feridas. Pela sua vulnerabilidade, esta perversão está acima de sua capacidade de processá-la. Considerando ainda a idade em que ela é acometida, esta prática, mesmo quando aconteceu antes da aquisição do processo da memória, armazenamento e resgate de experiências, guarda traços mnemônicos flutuantes e imprecisos, mas os registros ficam. São cheiros, sensações excitantes, às vezes cores, a luz ou a sua ausência, às vezes timbres de voz, com recalcamento, enfim. Mesmo não sendo possível dizer que o caminho, o estímulo percorre até a memória, o trauma ficou lá dentro. Comportamentos cristalizados apontam para este registro mnemônico rudimentar. A criança não tem resiliência. Doutora Suzana, muito obrigada por esse momento, por essa fala, sempre colaborando muito com a nossa rede, sempre trazendo palavras que às vezes podem chocar um pouco, né? Os professores vão colocando ali no chat, mas que ao mesmo tempo nos ajudam a compreender cada vez mais a importância do nosso papel enquanto educadores nesse trabalho de proteção às crianças. Os professores participando muito pelo chat, agradecendo muito a sua fala, te parabenizando, porque realmente hoje, depois de um dia repleto de ações aí envolvendo todas as políticas, né, nas diferentes regiões da cidade, Dia do Combate é todos os dias para nós, né? Mas hoje, em especial, você vem, né, fechando esse dia de tantas ações, trazendo aí esses alertas tão importantes e a gente tendo a participação de toda a nossa rede, a gente agradece muito, agradece a participação dos professores, né? Estão ali no chat, comentando e parabenizando, então a gente agradece demais a participação de todos, esse envolvimento das escolas, né, de proporcionar o espaço para que os professores pudessem ouvir você hoje, né, então, muito obrigada, doutora, muito obrigada aos professores, Juliana, nossa intérprete de Libras, sempre nos atendendo com muita dedicação, né, cuidado, atenção aí aos nossos encontros. Obrigada, Ju. E, gente, a gente agradece muito a participação de vocês. Eu estou vendo aí no chat, estou encantada com as colocações dos professores e agradecendo a doutora Suzana. E, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu quem agradeço. Eu adorei estar aqui. Desculpa se eu falei demais, eu me empolgo. Quem me conhece sabe que esse é um tema que, para mim, é muito caro. E eu estou muito contente de estar na educação agora, de poder trabalhar mais perto,
dos professores, de poder fazer essa parceria e dizer que, apesar de eu não estar diretamente na área, né, da punição dos autores de violência, eu sou parceira, estou aqui para contribuir nos mais diversos temas e agradecer, né, Cris, de estar aqui nesse momento. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação. Até mais. Tchau, tchau.